Então vamos começar falando a respeito de maturidade. Esta noite eu quero aqui abrir o leque de possibilidades. Nós vamos falar do significado exato da palavra. Eu vou em alguma hora usar o dicionário para nos dirigir, nos dar esclarecimento e entendimento a algumas coisas. Mas antes de qualquer coisa, para dar base àquilo que iremos falar, você abriu em 1 Coríntios 14, no versículo 20. Apenas a parte A do versículo diz assim: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. O alerta do apóstolo Paulo era não somente a igreja de Corinto, mas também toda a igreja do Senhor Jesus. Ele diz assim: nós não podemos ser infantis quanto ao modo de pensar. Eu sei que para algumas pessoas isso pode soar controverso, porque o próprio Jesus, ele disse que para entrarmos no reino de Deus, precisamos nos converter como uma criança. Nos converter como criança não quer dizer que devemos pensar como criança. E se você tem dúvidas a respeito disso, você pode procurar no YouTube, a gente já pregou sobre isso, já falou sobre a diferença de concepção, o que é se converter verdadeiramente como uma criança e o que era agir como criança, o que é pensar como criança, o pensamento infantil, ok? É um pensamento imaturo, não é disso que Deus está falando. Aliás, quando Cristo fez uma associação com criança, Ele também falou: olha, vocês devem ser prudentes como as serpentes. Com relação à criança, diz a inocência, mas inocentes como uma criança. Assim deve ser o nosso pensamento, o nosso comportamento como igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo estava deixando claro que nós não podemos ser infantis quanto à maneira de pensar. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender é que essa infantilidade, essa imaturidade, ela não diz respeito apenas às coisas espirituais. Então eu vou começar falando não apenas para você como igreja, mas a gente entende que a maneira de pensar, ela compreende todos os aspectos da vida humana. E eu quero aqui abrir um leque para pelo menos 5 possibilidades, ok? Não seja infantil na maneira de pensar espiritualmente, intelectualmente, ideologicamente, profissionalmente e emocionalmente. Mas é muito importante a gente compreender que a Bíblia, ela é um manual de vida prático. Ela não é um manual para crentes, ela não é um manual para católicos, para religiosos, ela é um manual de vida. Ou seja, quando Paulo nos ensina que nós não podemos ser infantis e imaturos na maneira de pensar, ele diz respeito a todas as áreas da nossa vida, todo o contexto da nossa vida. Obrigado. Vamos falar primeiro sobre espiritualmente. Existem comportamentos teus no GC, existem comportamentos seus nos departamentos da igreja, naquilo que diz respeito às ordenanças de Cristo, à palavra de Deus, alguns comportamentos que são infantis, que são imaturos. E eu não vou ficar aqui dando exemplo de como a criança age, deixa a sua mente fazer isso. Você sabe quantas vezes na presença de Deus você já foi imaturo. Eu não estou aqui para te julgar, e já falei, não estou aqui para te criticar, mas você sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes Deus já te disse algo, você já foi ministrado, já tomou uma decisão em Cristo, já veio aqui na frente, já se rendeu e dizer: a partir de hoje, tudo mudou, a partir de amanhã, tudo vai ser diferente. E aí, na semana seguinte, tudo estava igual. Ou seja, você pode considerar isso como um comportamento imaturo? O fato de você tomar uma decisão e você ter certeza de que vai alcançar aquilo e por algum motivo não conseguir. Mas quantas vezes você já se comportou assim como uma criança, uma coisa infantil, com uma birrinha, sabe? No que diz respeito ao GC, no que diz respeito à espiritualidade, ao nosso relacionamento como igreja. Intelectualmente, vamos falar do intelectualmente. Quantas vezes você tem se dedicado e como ou quando você tem se dedicado realmente aos estudos? Quantos livros você leu nesse último mês? Estamos numa reta final de setembro.
que você leu em setembro? O que você leu este ano? Quantos livros você já leu este ano? Qual foi a sua evolução intelectual de 2016 para 2017? O que você aprendeu? Quantos idiomas? O que você se desenvolveu? Se pararmos para pensar, a criança ela desenvolve muito de um ano para o outro. Ou seja, eu não posso nem comparar isso com o comportamento de uma criança, porque a criança de um ano para o outro, intelectualmente, ela desenvolve uma barbaridade. Vamos falar ideologicamente. Tem pessoas que não sabem quem é, não sabem quem são, e não sabem onde quer chegar. Ou seja, ideologicamente, ou filosoficamente, enfim, no seu interior, você sabe quem realmente você é, você sabe onde exatamente você quer chegar, você tem um destino bem definido, você tem uma proposta, um caminho. Isso é ser maduro ideologicamente, ok? Você sabe quem você é, você sabe o que você precisa e você sabe onde quer chegar. Isto é sinal, é comportamento de uma pessoa madura ideologicamente. Uma pessoa imatura, infantil ideologicamente, ela não sabe, ela vai vivendo, não deixa a vida me levar, a vida leva eu e por aí vai. Profissionalmente, meu Deus, essa daqui eu teria uma lista enorme, porque o que eu ouço, sabe, de situações, de relatos, às vezes até de um empresário, de um gestor aqui da nossa comunidade, o que a gente ouve de pessoas que elas simplesmente trabalham por trabalhar, sabe? Elas não sabem o que vão fazer na empresa, elas não sabem o porquê fazem aquilo. Pessoas que trocam de emprego, um mês está no emprego, outro mês está em outro mês está em outro, em 3 meses, 3 empresas diferentes. Pessoas sem rumo, sem propósito profissional. Eu entendo que eu estou falando para muitos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eu entendo perfeitamente isso, e que você tem que fazer experiências, ok, você é exceção, não é com você exatamente que eu estou falando, mas também tem muitas pessoas que estão me ouvindo, que já têm idade suficiente, já cursaram a faculdade, tem pessoas que quando chegam no final da faculdade descobrem que não devia ter entrado naquele curso. O que eu vim fazer nesse curso, meu Deus do céu? Ou seja, de certa forma, estão imaturas, não estão prontas para o mercado de trabalho, não estão prontas para serem bem-sucedidas lá fora. E isso é importante discernir e entender. Compreendo também que nós estamos num momento de crise, num tempo em que muitas pessoas tinham uma certa segurança profissional e esse ano estão instáveis, ok. Compreendo que existem suas exceções, mas eu estou falando, e que a carapuça sirva para quem bem entender, que existem sim muitas pessoas que trabalham só por trabalhar, só para garantir, sei lá, 1.000, 1.500, 2, 3, no final do mês ter um salário garantido, mas, sabe, não importam muito se está na empresa certa, se está na profissão certa, não entende o que é sucesso profissional. Enquanto isso não está claro para você, eu preciso te dizer, você tem um caminho para se tornar maduro profissionalmente. E emocionalmente. Pessoas imaturas emocionalmente. Quem nunca viu, quem nunca passou, quem nunca conheceu uma pessoa que terminou o namoro porque o outro falou assim, aquele ali era muito imaturo. Quem nunca viveu ou passou por essa situação? A moça chegar e dizer, eu achava que era uma coisa, mas no relacionamento era uma coisa totalmente diferente. Era um crianção. Era uma criançona, e eu poderia também dar vários exemplos no que diz respeito à imaturidade nos relacionamentos, à imaturidade emocional. Uma das coisas que eu aprendi quando conheci o pastor Eloy e quando fui começar a namorar com a Daiane, o pastor Eloy falou, claro, tudo bem, não tem problema. Mas naquele dia ele me ensinou uma lição. Ele disse assim, que comece bem esse namoro. E se tiver que terminar, que termine bem. Ele deixou claro, meu desejo não é que termine, meu desejo é que casem, sejam felizes. Mas ele me ensinou uma lição preciosa, que falou sobre maturidade em lidar com as emoções. Que comece bem, e se tiver que terminar, que termine bem. Ou seja, que tenha regras claras, que não se passe, que não exceda nenhum limite,
que não exceda nenhuma barreira. E se por acaso der algum erro, se por acaso tiver algum equívoco, se por acaso não der certo, precisa terminar, que termine bem. Que não seja esse negócio, terminou, a gente não consegue se falar, não consigo mais olhar na cara, não, é muito difícil, tem que mudar de igreja, meu Deus. Por que o povo, a primeira coisa que faz depois que termina o namoro, tem que mudar de igreja? Me explica onde é que diz isso. O povo, depois que termina o namoro, tem que mudar de igreja. Pelo amor de Deus. Isso é sinal de um namoro que não terminou bem, porque muito provavelmente não começou bem. Isso é sinal de pessoas, alguma das duas pessoas, ou talvez as duas pessoas, eram imaturas. Não conseguem discernir, não conseguem separar suas emoções. Eu sei que o namoro envolve sonhos, envolve paixão, amor, eu sei. Mas é muito importante você entender que aquele que é maduro emocionalmente consegue lidar bem na alegria e na tristeza. Consegue ser equilibrado e discernir bem os momentos de dor e os momentos de prazer. Tem um equilíbrio, não confunde sentimentos. Poderia falar muito sobre emoções, mas como eu quero abranger sobre o assunto maturidade, eu gostaria de recorrer ao dicionário, que diz que maturidade é o efeito ou a circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Ou seja, você se acha adulto para namorar? Você se acha adulto para ter um emprego? Você se acha adulto para se relacionar? Você se acha adulto? A maturidade é isso. É o estado das pessoas ou das coisas que atingiram o completo desenvolvimento mental e comportamental. Porque aquilo que está aqui sempre reflete aqui. Sempre, a sua vida inteira, nasce primeiro na mente, vem primeiro do interior e flui através do seu comportamento, das suas atitudes. O conceito de maturidade, segundo a psicologia diz que maturidade é o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. É o estado em que o indivíduo goza de plena estabilidade, diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso deixar claro para você o que é o conceito, porque a Bíblia diz que Cristo espera que você seja maduro. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser maduros em toda a forma de pensar. Não somente na forma como você cultua Deus, como você se relaciona com Deus, mas em toda a sua maneira de pensar. A sociologia, o que a sociologia diz a respeito da maturidade? Diz que é o grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de um indivíduo refletem, como característica normal do homem adulto, um estado de adaptação ou ajustamento ao seu próprio meio. De maneira geral, de certa forma informal, a maturidade é ter consciência do que quer. Preste atenção. A maturidade é ter consciência do que quer. É saber definir, é saber analisar e é saber agir no momento certo. É a capacidade de julgamento, prudência ou sensatez. Pessoa que tem alcançado a sua plenitude vital sem necessariamente ter chegado à velhice. Aqui está um ponto fundamental. Jamais confunda a maturidade e a idade da pessoa. Eu sei que tem pessoas que ficam escandalizadas quando vê um meninão de 35 anos, né, vivendo na casa da mãe, sei lá, sendo custeado ainda de bermudão, acordando meio-dia, essa coisa toda, dizer, e aí, o que eu vou comer hoje? Né? Eu sei, eu também fico escandalizado. Mas a maturidade ela não tem necessariamente a ver com a idade física do indivíduo. A maturidade ela está sempre aqui, ela está sempre na forma de pensar. Quer ver? Vou fazer uma pergunta bem simples, bem fácil. Quantas pessoas aqui, nos seus 14, 15 anos, foram se relacionar com alguém, seja com namoro, seja num trabalho, em algum meio você se relacionou com alguém e uma pessoa falou para você, ela deu um feedback para você, ela falou, uau, como você é maduro, nem parece que você tem 15 anos. Quem aqui já viveu isso? Quem aqui já viveu essa experiência? Olha aí, olha aí. Mas a maturidade, ela diz justamente isso. Disse de uma pessoa madura que a pessoa é madura quando apresenta coerência interna. Existe coerência no que você fala?
As suas palavras condizem com o seu comportamento? A sua vida reflete aquilo que você realmente acredita? Cara, isso é demais. Coerência interna, conseguindo pensar, dizer e proceder de igual forma, sem nenhuma contradição e com muita convicção. Isto é maturidade. Existe coerência em todas essas pequenas áreas que eu te apresentei, em todas as outras que você sabe que tem. Existe coerência. Você pode ser considerado realmente uma pessoa madura. Falando de igreja, falando de Cristo Jesus, você se considera convertido em Cristo Jesus? Você se considera nova criatura? Realmente? A infantilidade espiritual. Hebreus 5:11. Hebreus 5:11 diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Verso 12. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus? Voltaste a necessitar de leite, quando já deviam estar recebendo alimento sólido. Isto é imaturidade, infantilidade espiritual. Verso 13. Ora, quem precisa se alimentar de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto do mal. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Quem precisa se alimentar de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. O que é o ensino da justiça? Isso é a primeira coisa que você precisa saber para poder entender esse texto. O ensino da justiça se chama Cristo Jesus. Ponto. Ele é a sua justiça, Ele é a minha justiça. Ele se fez pecador, mesmo não tendo pecado. Ele levou sobre si o nosso fardo pesado. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, segundo Isaías, estava sobre Ele. E pelas suas chagas, pisaduras, nós fomos sarados. Isso é justiça divina. Ou seja, se você ainda está precisando de leitinho de criança, é porque você ainda não entendeu Cristo. Você pode ter vindo para a igreja por diversos outros aspectos. Eu sei que tem muitos jovens que vêm para a igreja para poder achar aquela mulher certinha para casar, né? Porque lá no mundo, todo mundo, muita coisa não deu certo, né? Lá no mundo, né? Aí o cara vem para a igreja para ver se, quem sabe, descola uma certinha. Eu sei que tem vários outros motivos. Tem carência emocional, tem pessoas que se sentem bem sociologicamente no GC, se relacionam, fazem amigos, tem pessoas que são frustradas, tem curas, etc, etc, etc. Você só pode ver a plenitude da eternidade com Deus se entender Cristo Jesus. Não importa qual motivo te trouxe a esse lugar e qual motivo você foi para o GC, você precisa entender sobre Cristo Jesus, a justiça divina sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele precisa ser o centro, não apenas do seu entendimento, mas das suas motivações. Ele precisa ser o centro de tudo aquilo que você faz. Quando você tira Cristo do centro, quando você não entende a justiça de Deus, e quando você vive sobre o jugo da lei, das regras, quando você vive sobre o jugo legalista da religião, você não entende a Cristo. Sabe por quê? Porque esse mesmo texto está dizendo que aqueles que são maduros, que já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, eles... Olha a prefigura, olha a característica, olha a habilidade que ele dá para as pessoas que são teoricamente maduras. Para os adultos, os quais pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir. Irmão, olha isso. Você se tornou capaz de discernir o bem e o mal? Sem precisar da lei, sem precisar dos 10 mandamentos, sem precisar ler a Bíblia inteira, nem sem precisar das regras do que pode, do que não pode, isso não pode. Você é capaz de discernir o que é bom, o que é ruim para você?
Você é capaz de discernir com quem você se relaciona, onde você vai trabalhar. Você é capaz de discernir se deve ou não participar de um GC, de uma igreja. Você é capaz de discernir o bem e do mal. Sem precisar de lei, sem precisar de regras, sem precisar da religião, sem precisar de um pastor, de um padre, de um presbítero, seja lá quem for, para te dar regras. Isto é ser maduro espiritualmente. É quando você tem convicção e quando todo esse entendimento condiz, existe uma coerência na sua forma de falar, na sua maneira de pensar e nas suas atitudes. O seu comportamento sempre reflete o seu conhecimento. Glória a Deus. E esse termo do versículo 11, volta um pouquinho no versículo 11. Vos tornastes indolentes, meu Deus. É como se falasse com pessoas que já eram para estar ou que estiveram em algum momento, mas regrediram. O que é indolentes? Algumas versões está como tardios, lentos ou negligentes. São pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. São pessoas que sabem que precisam, mas está sempre jogando para depois, para amanhã, para a semana que vem, para ano que vem, quem sabe? Já viu aquela pessoa que vem com aquele discurso? Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir largar aquela namorada, eu vou. Quando eu conseguir deixar aquele grupo de amigos da balada, aí eu vou. De tantos outros exemplos que poderia citar. Esse é o exemplo de uma pessoa indolente, tardia, lenta, negligente. Está impedida de ter o pleno desenvolvimento espiritual. Aí, a partir desse texto, dessa construção, obrigado, de Hebreus 5, nós podemos entender alguns aspectos revelados no imaturo. O bebezão espiritual, o bebezão, a crianção, o infantil, aquele que precisa de leitinho espiritual. Rapaz, nem o Natan hoje mais precisa de leitinho. Olha que vergonha. Ou seja, a Bíblia ela está trazendo uma pré-figura, uma analogia, uma imagem de um bebezão mesmo. O cara que é imaturo na forma de pensar, ser e agir, ele é um bebezão mesmo, aquele dependente total. Sabe algumas características que eu separei, segundo o texto e segundo o entendimento de maturidade? Primeira característica do imaturo espiritualmente, ele tem apatia no que diz respeito à palavra de Deus. Ele é apático. Para ele, tanto faz como tanto fez. Pegando sobre maturidade, tanto faz. Pegando sobre temor de Deus, tanto faz. É vida sem limite, tanto faz. Eu estou vivendo, daqui a pouco você vai... Sabe aquele mórbido espiritual? Mórbido. Faz tudo tanto faz como tanto fez. Vai no encontro, tanto faz. Vou, talvez eu não vou. Foi bom encontro? Foi legal pra caramba. Apático. No que diz respeito à palavra, falta temor. Isso é uma clara regressão espiritual. Esse é sinal de um bebezão espiritual, da criança, a infantilidade. Segundo aspecto, nós lemos no versículo 12, é a capacidade de compartilhar. Se falta capacidade de compartilhar as verdades espirituais com os outros, isto é um claro sinal de imaturidade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nem todo cristão tem o ensino ou o dom de ensinar. Nem todo cristão foi chamado para ser mestre. Mas quando o texto diz que vocês já deviam ser mestres, quer dizer, você já aprendeu alguma coisa que é capaz de ensinar ou refletir aquilo que recebeu de alguma forma sobre a vida de alguém? Não está dizendo que você tem que vir aqui e dar uma aula sobre. Está dizendo a sua vida é capaz de ensinar algo para alguém? Algo positivo no que diz respeito à palavra de Deus? Ou seja, quando existe essa incapacidade de compartilhar, isso demonstra imaturidade espiritual. A incapacidade de se aprofundar na doutrina, de raízes, leitinho, criança. E essa próxima característica aqui é muito especial. A característica desse texto e a característica dos imaturos espirituais é a instabilidade da fé. Tem muitas pessoas que na semana do encontro, no mês do encontro, está voando. Jejum 40 dias sem comer, sem beber, vem em mim. A pessoa está voando, ela achou que é o próximo Elias, é o próximo Moisés, e vai vir, opa, eu sou o próximo, os dois últimos do Apocalipse sou eu. Vem, pode vir. O que for para ser, será. Na semana seguinte, vamos para oração? Vamos para oração. Tá meio sem graça hoje, né?
Tá meio devagar hoje, né? Foi bem, né? Vai dar. Começa assim, irmão. Daqui a pouco é uma setinha assim, bem gostosinha que o inimigo manda no teu WhatsApp. Aquele convitinho assim, vamos. Aquela baladinha, vamos. Aquele grupinho de amigos, vamos. Você olha aquilo, aquela fotinha do Facebook, como era bom, meu Deus. Começa sempre com algo pequenininho, com uma apatia. Eu entendo que todos nós temos dias ruins, eu tenho. Dias tristes, eu tenho. Dias de estar chateado, eu tenho. Eu sei. Agora, você consegue separar uma coisa da outra? Você consegue separar suas emoções de raiva, de frustração? Você consegue, põe no pacote aí 50 emoções negativas. Você consegue separar essas coisas da sua fé? Será que você pode separar a sua realidade, seja emocional, histórica, sei lá? Será que você consegue separar isso da sua fé, de quem é Cristo Jesus, de eternidade? Essa instabilidade é uma montanha russa espiritual. Esse sábado foi bom. Sábado passado nem foi. Esse domingo Deus falou. Domingo no outro foi o diabo que falou? Nós aqui não somos robôs, nós não somos ETs, todos nós entendemos um dia ruim. Mas será que você é homem suficiente ou mulher suficiente para dizer, olha, eu estou num dia ruim? É difícil isso para você? O que se espera de uma pessoa madura é que ela seja transparente. Você não é obrigado a estar todo dia bem, preste atenção. Você não é obrigado todo dia a acordar de bom humor e a terminar o dia de bom humor. Você precisa ser transparente. Em primeiro lugar, consigo mesmo. Em segundo lugar, com as pessoas que você respeita, ama. E em terceiro lugar, com suas autoridades. Transparência, sinceridade, clareza. Porque quando você diz que vai, não vai. Quando você recebe uma mensagem, não responde. Quando a pessoa te diz A e você responde B, você não está sendo claro, você está sendo desrespeitoso. Você está sendo uma criança. Talvez é por esse fator que as coisas não se desenrolam na sua vida. Talvez é por esse fator que o seu patrão deu a vaga para outro. Talvez é por esse fator que aquele namorado te deixou. Talvez é por esse fator que você anda brigando muito esses últimos 2 meses com a sua esposa. Talvez é por esse fator que você não consegue crescer na igreja e viver uma experiência mais profunda com o Evangelho real de Cristo Jesus. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. Por isso que o Espírito Santo está nos ministrando. Precisamos ter maturidade. Precisamos ter equilíbrio com as coisas. O que Deus espera de nós é que não tenhamos os pensamentos, a mentalidade de uma criança. A pessoa tem desinteresse pelas coisas espirituais. Um dia está super interessado, outro dia não tem mais interesse nenhum. Não lê, não busca, não vai, não aparece. Desinteresse. Uma outra característica é que ela é infrutífera. Analisa, um ano inteiro, 2 anos, ou desde o tempo... Quais frutos foram gerados? E a última característica que eu anotei, que é muito importante para nós, é que o imaturo, ele é egoísta. O imaturo, ele não consegue pensar no coletivo, ele só pensa no próprio umbigo. Ele não consegue pensar no grupo, ele só pensa no que é importante para ele. Ele não consegue pensar na noiva. Para ele, o que importa é realizar o seu prazer, a sua necessidade e a sua vontade. Rapaz, eu nunca vi uma geração como essa nossa, tão egoísta. Sabe, às vezes eu paro para ver alguns vídeos do YouTube dessa molecada que está aí. Cara, tudo que eles falam é assim, cara, siga o seu coração, faça a tua vontade. Se está com vontade de fazer aquilo, vai. Se está com vontade de dar para 3, 4, vai. Se está com vontade de fugir, de pular, de sair, sai, foge, pula. É assim ou não é? Eu estou falando alguma bobagem? É assim ou não é? Pega os 10 youtubers de maior sucesso no Brasil e olha o discurso deles, é igual. Faz o que der na telha, o que dá no teu coração, o que você está com vontade de fazer, faça. Quer experimentar outros sexos, quer experimentar outros gostos, quer experimentar outras casas, outros sabores, outros parceiros, vai, faz. Isso é um pensamento egocêntrico, mesquinho, isso é o pensamento do diabo, irmão. Porque quando o diabo olhou para si, olhou para o seu umbiguinho, não estava contente com a sua posição, ele se rebelou. Era um anjo de luz e tinha o cargo mais poderoso nos céus, de maior autoridade, mas aquilo não era o suficiente. Não estava de acordo com a sua vontade.
Essa é a essência do pensamento do diabo, está sobre a nossa geração de adolescentes e jovens que estão saindo agora. O pensamento de Deus é sempre no coletivo. Desde o primeiro assassinato, o primeiro grande pecado que houve na terra, lembra de Deus? O que ele falou para Caim? Onde é que está seu irmão? O pensamento de Deus sempre foi coletivo, sempre foi grupal. Deus vem buscar, Cristo vem buscar a noiva, Ele não vem buscar você sozinho. Não adianta esse negócio de desigrejado, vou buscar Deus onde eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Não existe isso! Nunca existiu desde Gênesis. Por que vai existir agora nessa geração? Ela é melhor do que as outras? Quem tem um pensamento assim é imaturo. Quem só consegue olhar para suas vontades, para o seu umbigo, para as suas necessidades pessoais é criança. É imaturo. Diante dessas verdades, como você se sente? É com você que eu estou falando, hein? Nós precisamos urgentemente mudar a nossa dieta alimentar. Chega de leitinho. Deus quer nos dar um alimento mais sólido. Mas a palavra diz que Ele não pôde dar, porque eram crianças. E para crianças Deus dá leitinho. Deus não mata ninguém de indigestão alimentar. Por que será que você ainda não conseguiu o dom que você queria? Por que será que você ainda não conseguiu a experiência que você queria? Por que será que você ainda não conseguiu a evolução que você está buscando espiritualmente? Deus não mata ninguém de indigestão alimentar. Para receber algo mais sólido de Deus, você precisa ser mais sólido mentalmente. E precisa haver uma coerência, uma sincronia entre a sua mente e suas atitudes. Precisa haver coerência. Há dentro de todos nós, existe dentro de você um cordeiro e um leão. A maturidade espiritual é a habilidade de permitir que o cordeiro e o leão deitem-se juntos. Atentando somente para o leão, você se verá além dos seus limites. E uma hora chegará à exaustão. Mas quando prestar atenção somente no cordeiro, você facilmente vai se tornar uma vítima da sua necessidade de receber atenção das outras pessoas. É sempre o seu umbigo, você é só um cordeiro. A plenitude da vida espiritual é sustentar-se plenamente, tanto o seu leão quanto o seu cordeiro. Assim então você poderá atingir de maneira positiva e sem negar as suas próprias necessidades. E poderá pedir afeição e cuidado, sem trair a sua vocação de líder. Você precisa ter o cuidado e a afeição do cordeiro, sim. Mas você precisa ser voraz, determinado como um leão. Os dois têm que andar juntos dentro do seu interior. Isso é equilíbrio. Essa poderosa analogia, eu fiz questão de ler para vocês, é de um teólogo muito famoso chamado Henry Nouwen. É na realidade a analogia de Cristo. Nós sabemos que Cristo é a representação do Cordeiro Leão. E tudo aquilo que nós temos, nós somos, é um reflexo do que Cristo é. Se Cristo é o Cordeiro Leão, eu e você somos o Cordeiro Leão. Mas existem pessoas que são muito cordeirinhos, né? Existem pessoas que só querem cuidado, só vem a mim, só vem ao meu reino. Não é venha ao vosso reino, é venha ao meu reino, seja feita a minha. É muito cordeiro. Existem outras pessoas que querem passar por cima de todo mundo, são vorazes, detonam. Estão nem aí com o que falam, com o que dizem, com o que fazem. Leão, leão. Os dois têm que andar juntos. O cordeiro e o leão precisam deitar-se juntos. Isso é o equilíbrio do reino. Nós sabemos que no reino haverá diálogo entre o leão e o cordeiro. Nós sabemos que no reino haverá essa paz sobrenatural. E a analogia do reino precisa ser vivida em nós hoje. Precisa haver um equilíbrio. As duas coisas têm que andar juntas. Isto é maturidade.